Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos, mais um capítulo do Lições Fraternais. Chegando hoje, capítulo 69, Riqueza e Felicidade. Esse aqui é um texto de Emmanuel. O que será que ele quer dizer de riqueza e felicidade? A gente vai ter que ler para aprender, não é verdade? E como a gente vem aprendendo, hein? Olha, isso é só um livro da doutrina espírita. Imagina quantas outras obras não existem que podem muito nos auxiliar e nos orientar. Então, vamos para a leitura para receber esse bálsamo de aprendizado. Riqueza e felicidade. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública que, muitas vezes, não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas do sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúmes, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade e, usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará um momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Emmanuel. Capítulo 16, item 5 do Evangelho, é a menção que é feita por esse capítulo 69, que ele vem falar assim, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O Mamon é uma forma de riqueza, era um deus de riqueza, não só dinheiro, mas uma forma que traduzisse riqueza. E o item 5, parábola do mal rico. Vamos lá. Aqui, para entender um pouquinho o que ele queria dizer, com é interessante essa didática que Emmanuel usa nessa lição, que veja só como ele usa aqui, há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, né? Os antagonismos, ou seja, as contraposições. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça. Ou seja, eu tenho tempo disponível, mas eu dedico ele para a minha preguiça. Eu tenho afeto, mas eu me cativo, eu me cultivo somente nos ciúmes. Há ricos de dinheiro, eu tenho dinheiro, mas eu sou rico da soberba, eu sou rico da avareza, eu não compartilho. Né? Há ricos de conhecimento, mas ricos de orgulho, que não compartilham aquilo que sabem, não passam adiante o aprendizado, que para quem aprende, nada pesa, para quem doa, nada perde. Não é verdade? Mas aí é de cada um, e aí é que a gente vai entender com a parábola do mal rico. O que ele quer dizer? Conta nessa parábola do mal rico que havia um homem muito rico e que à porta da sua casa existia um mendigo que atendia pelo nome de Lázaro. Lázaro era enfermo, cheio de chagas, mas o que ele queria era tão somente as migalhas, as sobras que caíam da mesa desse homem rico. Mas esse homem rico nem sequer enxergava Lázaro ali, pois achava que ele queria o dinheiro que ele possuía. E Lázaro, na verdade, só queria aquelas migalhas para ali saciar a fome, mas nem isso lhe era dado. Até que um dia, como a vida é esse ciclo, o mendigo Lázaro faleceu. Depois também o rico também faleceu. E um dia, lá na espiritualidade, o rico vê o Lázaro ao lado do pai Abraão, porque ele relata aqui, tem essa história relatada
no Evangelho, no tempo de Moisés. Então, por isso ele faz referência a Abraão. E ele vê, o rico vê Lázaro ao lado de Abraão e ele questiona, pedindo que pelo menos Abraão lhe permitisse que Lázaro molhasse a ponta dos dedos e lhe molhasse a boca, porque ele não aguentava mais aquele inferno que ele vivia. Essa história está lá no Evangelho, eu aconselho que você leia, porque eu só estou contando ela para que você entenda o que ele quis dizer aqui. E Abraão responde que não adiantaria, né, ele fazer isso, porque ele não compreendeu a lição na terra e agora ele passava por tormento. Então ele tinha que passar aquilo. Lembra como nós estudamos há 3 semanas aí no capítulo 66, depois no 68, provas decisivas na semana passada, e naquele lá com você mesmo falava das provas? Então, aqui está falando da mesma coisa. Mudou o capítulo do Evangelho, mas ele está dando uma sinalizada também sobre provas. A prova do Lázaro, de sofrimento, de dor, de ausência de comida, de presença, de fome, e a do rico, que tinha de tudo, mas não sabia compartilhar. E aí, quando morre e chega do outro lado, tudo isso é aberto, tudo isso é visto mais claramente. Lázaro que sofreu, Lázaro que suportou as chagas, Lázaro que suportou a fome e aguentou até o fim dos seus dias, foi elevado, foi enaltecido. Enaltecido é a sua palavra, mas o que aconteceu com ele? O sofrimento acabou. O aprendizado dele foi válido. Ele caminhou, ele evoluiu. Agora o rico estava lá sofrendo, ele estava com a boca ardendo, ele estava pedindo uma gota de água, porque ele não aguentava mais o calor onde ele se encontrava. E aí ele pede, então, para que Abraão, ele fala, pai Abraão, advirta os meus irmãos que continuam lá na terra, para que eles não passem por esse sofrimento que hoje eu estou passando. E aí, o Abraão adverte de que forma? Eles têm, porque o rico ainda disse, peça para que um espírito, dessa forma, mais ou menos que ele usa, para que vá lá e advirta a eles, que eles mudem a conduta de vida deles, para que eles não sofram o que eu estou sofrendo aqui. E Abraão então responde o quê? Eles têm a Moisés, eles têm aos profetas. E se nem aos profetas, nem a Moisés eles ouvem, que dirá de um espírito? Ou seja, olha quanta lição, olha quanto aprendizado nós temos aqui. Nós vemos ali, então, um rico que mal enxergava o outro, que não tinha um mínimo de empatia, que não existia caridade, que vivia somente para si mesmo, tão rico, mas tão rico de orgulho, que era fechado na sua vida material, que não vislumbrava uma perspectiva de vida contínua, e tão somente a vida material, os prazeres da vida. E ele vivia focado nisso. E Lázaro, por sua vez, que sofria, quando ambos morrem, chegam lá, cada um tem o seu destino. Por que o rico sofria? Daniel, ele sofria porque ele era rico, porque ele tinha muito dinheiro. Mas, observe, qual é o título do Evangelho de hoje? Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que quer dizer isso? O rico servia ao dinheiro. Ele acreditava que toda a felicidade do mundo se resumia no dinheiro que ele tinha. O erro não é ser rico. Aí, na verdade, existe uma prova. Para aquele que tem mais dinheiro que o outro, aquilo está sendo uma prova aqui na Terra para ele. Se eu tenho mais dinheiro que você, ou vice-versa, isso é uma prova para um de nós, de como eu vou me comportar perante essa riqueza. Por quê? Como no texto de Emmanuel, que ele diz, tão rico de dinheiro, mas tão rico de orgulho. Ou seja, envaidecido, todo entorpecido por aquela ganância, por aquela mesquinhez, por aquela avareza de não compartilhar. É isso que está contando. O dinheiro em si é mera ferramenta, está servindo de prova para ver como eu me comporto como um espírito em fase de evolução diante da situação. Da mesma forma que Lázaro estava sendo provado com todo aquele sofrimento, com a fome que ele sentia, com as chagas que lhe consumiam a carne e doía. Veja, são as provas de cada um de uma maneira diferente que a gente está vendo agora.
Então, isso nos ajuda a interpretar que não é porque uma pessoa é rica, que a gente interpretava antigamente, ou em outras religiões, que o rico não vai ter acesso ao céu. Não é o dinheiro, é o comportamento dele. É como ele usa desse dinheiro que vai fazer a diferença. É isso que vai importar. Lázaro não queria o dinheiro do homem rico. Ele queria tão somente as migalhas para saciar a fome. Ou seja, a humildade. Lázaro já percebia que o dinheiro não precisava. O que ele queria ali era um pouco de alimento só para saciar a fome. Era o mínimo. Era só para manter o seu corpo vivo. Mas ele não tinha empatia por outro lado. Ele não era compreendido dessa forma. Porque como o homem rico só enxergava o dinheiro, só via Mamon, só via o Deus do dinheiro, então ele achava que aquele mendigo queria tomar-lhe o dinheiro. E não era isso. Era só saciar a fome. Percebe como tudo isso são provas, como aqui está explicitado que a riqueza e a pobreza são duas maneiras de provas. Daniel, mas é muito melhor viver com dinheiro. Sim, mas não deixa de ser uma prova e é uma condição muito perigosa. Tem que ficar muito atento. Não é para sair doando tudo. Então o dinheiro é um mau caminho, o dinheiro vai me levar para o inferno. Não é o dinheiro que vai te levar para o inferno. É a sua conduta, é a minha conduta perante o dinheiro. É como eu faço. Veja que o Evangelho nos ensina. Não é para ser avarento ao extremo, ou seja, não é para ser mesquinho, como se diz, o pão duro, mas também não é para ser o displicente, não é para ser o relapso, aquele que sai distribuindo tudo por medo. Nisso, naquele livro do Chico Xavier também, de Vários Espíritos, A Vida Escreve, tem um relato lá de um homem que era muito rico e ele achou que então, quando ele se deparou com aquela situação, já em certa idade, com medo do dinheiro que ele detinha, ele abriu mão de tudo e começou a doar tudo para a igreja, e doou tudo para a igreja, e foi doando seus bens, seus patrimônios, seu dinheiro, tudo que ele tinha, ele doou tudo para a igreja. E quando ele chegou do outro lado de lá, ele foi visto onde? No umbral, gritando, caí num conto de vigário, fui enganado, fui iludido. Ele foi iludido, ele foi enganado. Ele não entendeu a lição do Cristo. Ele não agiu com equilíbrio. Ou seja, ele doou tudo que ele tinha e mesmo assim continuava a sofrer lá no umbral. Por que isso? Sabe por quê? Porque, na verdade, ele fez mais um de seus negócios. Ele doou tudo que ele tinha em troca de um lugar no céu. E a gente já entendeu que o lugar do céu não é comprado. Ele é conquistado. Ele é adquirido através da nossa postura, da minha elevação moral, da minha postura moral aqui na terra. É isso que vai fazer a diferença. É eu não humilhar os outros porque eu tenho dinheiro, é eu não ser prepotente, arrogante na conversa, é eu não fazer dos outros que os outros me sejam subservientes, é não degradar o outro, é não humilhar o outro, é isso que vai me fazer o diferencial. Então observe como o dinheiro vai funcionar aí como uma ferramenta, como um teste. Da mesma forma, a pobreza. Para aquele que pouco tem, se torna um revoltado, xinga todo mundo, culpa todo mundo pela pobreza dele, culpa todo mundo pelo fracasso dele. O caminho não é esse. O caminho é a resignação. Não é aceitar sem discutir. É aceitar, mas entendendo, compreendendo a situação, sabendo que jamais estamos desamparados pelo amor divino, independente de que classe você esteja. E aí, o que você acha? Riqueza e felicidade. O que você interpretou no texto de hoje? Riqueza e felicidade. Faça a sua interpretação. Eu agradeço a sua companhia e vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.
sempre em sintonia com você.